Nós, nesse ano, preparação para esse mais um ano de aniversário da igreja, a palavra tem a ver, eu estou tentando pegar assim, fatos relevantes na história da igreja, dessa igreja, e que ligue com a mensagem, porque são princípios. Graças a Deus pela CCP, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem vivido através de princípios bíblicos. Então, tem colocado, né, assim em perspectiva, e ao mesmo tempo contando daquilo que passou conosco. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho, no capítulo de número 6. O capítulo de número 6 do Evangelho de João é o capítulo mais longo deste Evangelho. Ele tem somente 71 versos. Imaginou isso? É bem grande. E hoje eu gostaria de cobrir os 71 versos. Não vai ser possível, palavra por palavra, ou estaremos aqui até as 2 da tarde, ou mais. Porém, eu quero ressaltar algumas coisas e te dar um para casa. Separe um tempo hoje, leia o capítulo inteiro. É um todo, uma ideia completa. Então, João, capítulo 6. Nós vamos ler apenas dos versos 1 até o verso 15. E eu vou mencionar versos de outras partes desse capítulo. Você pode anotar, eu encorajo. Mantenha a sua Bíblia aberta, anote, faça highlights e coisas assim dessa natureza. Assentados mesmo como estamos. João 6, versículo 1 diz assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, esse é o outro nome do mar. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, um dos 12, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários, algumas versões dizem 8 meses de salário, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Pai, ilumina nossas mentes, nossos corações, Senhor, aqui nesse momento, compreensão total, não só de compreender, mas, Pai, responder, Deus, e praticar esses princípios, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o único milagre que Jesus realizou que está nos 4 evangelhos. Todos eles mencionam, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, João ele é diferente porque ele não só relata a multiplicação dos pães, mas ele também acrescenta uma porção que fala sobre milagres da pessoa de Jesus realizando, eu vou mencionar para você, e também Jesus falando com os discípulos
e a multidão dando uma interpretação daquilo que estava acontecendo e alertando por um fato muito importante. Vou pedir ao Ricardo que coloque para nós aqui na tela aquela parte do PowerPoint, Ricardo, do CCP 38 anos. Já mostramos isso na semana passada, mas eu queria ressaltar algumas coisas com algumas informações. Deixa assim nesse lugar, Ricardo, por favor. O que é que nós vemos aqui? Logo de saída, nós vemos que não eram poucas pessoas, né? Os versículos logo de início falam que era uma grande multidão, seguindo a Jesus por causa estavam sendo atraídos pelos milagres, as curas dos doentes. Mas logo em seguida, o versículo 4 fala assim, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Qual a importância dessa informação para nós? Anteriormente, foi dito nos primeiros versos, 1, 2, 3, que havia grande multidão. Agora menciona a festa judaica. Por que isso é tão crítico? Obviamente, porque todos os anos, 3 festas anuais, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, lá no outono do ano, né? Essas 3 festas. E era parte do princípio bíblico do Antigo Testamento, que israelitas tinham que viajar de onde estivessem para que fossem até Jerusalém para participar das festividades. Isso era mandatório. Então eles vinham. Se você olhar a história de Jesus em Lucas, você vai ver que os seus pais iam todos os anos. E quando Jesus tem 12 anos, é quando ele vai e lá se envolve com os doutores da lei. Era prática. Ou seja, se já havia uma grande multidão, agora isso estava multiplicado. E aqui nós vemos nos primeiros versos, essa grande multidão, eles estavam enfrentando um problema, uma grande necessidade. Qual era o problema? Qual era a grande necessidade? O que estava acontecendo? Eles tinham o quê? Fome. E não havia onde comprar comida, não é isso? Esse é o ponto. Jesus está ali e ele percebe uma grande necessidade. E ele vai endereçar essa necessidade. Ele nos ensina a ver as situações. Nossa igreja nasceu assim. Pastor Nélio e sua esposa viram a necessidade de uma igreja para imigrantes brasileiros recém-chegados, longe da família, e o Senhor os direcionou para o que hoje é a CCP começarem. É sempre assim. Neemias viu Jerusalém precisava de reparos e age em cima daquela grande necessidade. Então aqui o caso é fome física. Então Jesus agora vem com os seus discípulos, certo? E ele vai pergunta primeiro a Felipe, o que a gente pode fazer? Como é que nós vamos fazer isso aí, né? Onde compraremos pão para esse povo comer? Um outro texto, né, fala que vai dar mais detalhes, mas aqui nós vemos essa pergunta de Jesus para Filipe. Agora, João diz, Jesus perguntou porque ele já sabia o que fazer. Ele já tem um plano. Quando o Senhor coloca algo em nosso coração, seja indivíduo, seja igreja, seja família, ele já tem o quadro completo. Ele é Deus, ele é eterno. Mas ele esquenta, ele aquece o nosso coração para que nós demos um passo de fé. E isso vai começar aqui com eles dizendo o seguinte, o que nós fazemos? Qual foi o raciocínio de Filipe? Muito lógico. Senhor, mesmo que nós tivéssemos aqui disponível 8 meses de salário, talvez dele ou de todos eles, não seria suficiente. Eu mencionei na semana passada o perigo de nós olharmos para os gigantes, não para o Deus que nós temos. Precisamos ver as circunstâncias. Então, aqui não é para olhar para os obstáculos. Jesus está dizendo, e ele diz, o Filipe está olhando para a dificuldade. Está fora do nosso alcance. Nós não podemos fazer isso. E Jesus pergunta para eles, né? No outro evangelho fala assim, o que vocês têm? Aqui nós não temos isso, mas sabemos pelos demais evangelhos que Jesus pergunta, o que vocês têm? E agora entra André e diz, tem um jovem aqui, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Bem no diminutivo, né? E a pergunta, o raciocínio lógico é, não é o suficiente. E aqui nós aprendemos um princípio. O que nós temos, mesmo que, humanamente falando, não seja capaz de atender a necessidade, às vezes o desafio que Deus colocou para nós realizarmos, ministerialmente, ou alcançar pessoas, o que seja, a gente olha para nós mesmos, não alcança. Mas o princípio é, entrega para Jesus. Porque nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. No nosso caso da igreja, eu mencionei na última semana que nós começamos com um número de pessoas.
um projeto do tamanho do coração de Deus, uma igreja para imigrantes, mas com 2 pessoas, pastor Nélio e sua esposa. Seus meninos eram pequenos. O mais novo havia recém-nascido. O Senhor colocou no coração deles. Levantou Diva, ela veio para os Estados Unidos para trabalhar, para fazer uma vida melhor para os seus familiares. Já com uma certa idade, o Senhor tocou no coração dela. O que ela tinha, os seus 5 pães e 2 peixinhos, ela entregou ao Senhor. Moisés e Ana, a Miss Maltese, eu nunca conhecia essa senhora, mas era o levain para quem eles trabalhavam, de segunda a sábado. E o domingo era o dia que eles se reuniam para fazer, e Reinaldo e Késia. Meu ponto é, 7 pessoas para a multidão que nós somos hoje. Começou com pouco, entregue nas mãos do Senhor. Primeiro lugar que nós nos reunimos foi na Wilson Avenue, lá nesse local. Esse templo ainda está de pé. E fomos para ali com o apoio do nosso presbitério, nossa igreja regional. Naquela época nós fazíamos parte da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. É uma igreja que, infelizmente, tornou-se liberal. Mas naquela época nós estávamos ali naquela denominação, e era uma denominação muito rica. Ela tinha os recursos inteiros para que o pastor não precisasse se preocupar. Pagava o seu salário, pagava o seu seguro de saúde, tudo direitinho, só para ele ser o pastor da CCP. Então, os 7 não haviam que se preocupar com o salário pastoral, porque a denominação fazia isso. Só que 6 meses depois do início, a diretoria do presbitério mudou. E a nova diretoria disse, nós não queremos que esse trabalho continue. Há outras igrejas mais perto, não precisa da igreja CCP. Havia uma missão específica. Então, pastor Nélio, achamos outro trabalho, outro campo para o senhor. Mas você não pode, nós não vamos mais pagar o senhor se ficar aqui. Ele tinha um chamado de Deus. O que os 7 resolveram? Nós vamos prosseguir, porque é do Senhor. E prosseguiram. Sem ter os recursos. E Deus começa, o que eles tinham, eles ofereceram. E Deus começa a fazer um milagre. Além de não dar mais o salário, disseram, vocês não podem se reunir mais aqui. E eles se mudaram para New York Avenue. Hoje está em bonito, reformado esse prédio. Lá no basement, eles se reuniram ali. E lá nesse lugar, o custo ficou de $200 por mês. 1986, início de 87, era bastante o dinheiro, mas era alcance nosso. E ali ficamos. Lugar com muitas necessidades. A igreja foi vendida. Ela foi vendida para a igreja adventista e logo depois eles disseram, vocês fazem muito barulho, vocês são muito ativos. A igreja tinha muitos programas e atividades. Vocês precisam se mudar. E deram para a gente um prazo. Nós nos mudamos. Agora começa outro desafio. Qual foi? Nós fomos para esse lugar na 62 da N Street. De um basement da igreja, agora para um lugar apertadinho, quase o tamanho de um carro. Estão vendo aí? É isso aí só. Aquele prédio comprido. Com um pequeno problema e desafio. Sabe qual era o aluguel? $2.000. 7, agora reunidos talvez 70, 80 pessoas. Mas não tinha como alcançar isso. Mas é a única opção. Ou sai de Newark. Mas a visão era uma igreja aqui. E aí começou esse trabalho. 80 pessoas, 7 dos seus líderes ali, nós ficamos ali. Aquele lugar não tinha janelas, era um calor imenso, não tinha sala para o ministério infantil, não tinha sala para o escritório, nada, era só mesmo aquele lugar grande. Fizemos muitos concertos ali. Consertamos eletricidade, consertamos muitas coisas. O lugar ficou muito melhor do que nós achamos. Mas precisávamos de mais espaço. E esse espaço na Edison Place, esse prédio que está fechado totalmente ali, naquela época era um centro cultural. O basement estava disponível. Muito mal cuidado, mas estávamos ali. Também cobraram $2.000. E além disso, para estacionar naquele estacionamento tão grande que tem agora, nós pagávamos $225 por mês. Estou dizendo a vocês, gente, para um grupo de pessoas daquele tamanho, daquele porte, com aquela experiência, indocumentados e tudo mais, não tinha como alcançar. Era grande demais a necessidade. Aí o Senhor colocou no coração do pastor que havia saído, ele deixou uma herança de um sonho, de uma visão desse local, onde nós estamos hoje. Assim está bonito, porque nós já tínhamos mudado para aqui. Mas quando o preço que estava anunciado era de $1.200.000.
Já contei isso, né? E Deus fez um grande milagre. Mas eu queria contar um outro milagre. Sacrificialmente, nosso orçamento anual era de $85 mil. Nós fizemos um alvo de levantar 100 mil para ajudar na renovação desse prédio. Pela fé, nós queríamos que Deus ia nos dar, e Ele nos deu. Mas agora nós queríamos também que nós precisávamos de pelo menos $100 mil para reformar o local. Para conseguir os empréstimos das doações, lembra que eu contei que a Escritura fala que a nossa propriedade nos foi dada por $1, mas nós tivemos que pedir emprestado 350 mil para distribuir para 3 entidades, uma igreja em Union, um hospital e lá na Pensilvânia e também uma biblioteca. Foi parte do arranjo da família, eu já falei isso na semana anterior. Mas eu queria contar a vocês o outro milagre. Quando nós sacrificialmente começamos a trazer as ofertas, e nosso lema era o seguinte: não são ofertas iguais, sacrifícios iguais, ofertas diferentes, cada um de acordo, mas era sacrificial. Há uma família que começou a frequentar a igreja naquele ano de 1992, 3 anos antes de nós virmos para aqui, que eles estavam aqui, quando começamos a campanha, eles estavam um ano só guardando economias para um mundo um dia melhor. Quando veio a campanha, eles doaram aquele ano inteiro deles. Eu fico impressionado como Deus os abençoou. Não foi uma troca, mas aquilo partiu. Eu me lembro de pessoas dizendo, são loucos. Como é que faz isso? Um ano de poupança, dedica tudo para a compra desse prédio? Deus fez isso. Mas quando chegou o dia da escritura, transferência da escritura, 13 de abril de 1995, que era o dia marcado. 2 meses antes, nós já estávamos com $123 mil, sacrificialmente o povo levantando. 35 pessoas se comprometeram a dar os seus dízimos e um pouquinho além, sempre. E aquilo ali foi aumentando, pouco a pouco. Então, um pouco mais de 1 ano e meio, nós tínhamos 123 mil. Chegou o dia que o advogado avisou, dia 13 de abril vai ser o dia da sua closing, né, como aqui nos Estados Unidos fala, o dia que vocês vão transferir a propriedade para vocês. Tudo bem. E há um custo envolvido. Quem paga é o que compra, o que está comprando. Tudo bem. Ele disse o seguinte, e esse custo é de $31 mil. Nós dissemos, não tem problema. Nós temos 123, a gente queria 100, né? Vai faltar um pouco para a reforma, mas a gente pega os 31 desses 123. A companhia que estava nos emprestando os 350 mil a juros exorbitantes, 13%. Era muito naquela época, hoje é muito. 13%. E depois de 2 anos, eles iam aumentar mais 2%. Porque nós não tínhamos crédito. Ninguém tinha documento, mas eles eram alto risco que era. Tudo bem. Aí eles falaram, não, essa reforma vai custar todos 123 mil e mais. E nós não podemos emprestar o dinheiro para vocês se vocês não puderem usar o lugar porque não está com a BITSE. Estão me acompanhando? Nós oramos como igreja. E o Senhor falou para nós. Como? No coração dos líderes e depois com toda a igreja. O que o Senhor falou? Eu me lembro assim, com temor e tremor, aos irmãos, o Senhor disse para nós, o conselho dessa igreja, eram 3 presbíteros na época, que esse dinheiro é dele. Não peço mais o povo para se sacrificarem. Estão comigo? Dava para terminar as bases. O que me assustou mais foi que todo mundo concordou. O conselho concordou, a igreja disse amém. Então a gente descansou e os dias começaram a passar, né? Para chegar o dia 13 de abril. Tá. 2 semanas antes do dia 13 de abril, o mesmo genro que havia chamado lá atrás, dizendo que eles não precisavam do dinheiro, que iam doar a igreja para nós, que a gente pegasse aquele dinheiro emprestado para dar para as instituições, ele telefonou. Foi quando eu tinha ido ao Brasil, né, com as cinzas do Renatinho, né, o filho da nossa irmã Ângela. E quando eu voltei, estava tão triste, porque o Renatinho veio para transplante de medula, recebeu uma doação, um match. A doação foi feita, a transferência, a mudança, né, foi feita, e ele recuperou, veio na igreja, deu testemunho, guerreiro de Deus, tudo bem, e de repente houve uma rejeição e ele morreu. Eu me lembro, voltando do Brasil, cansado, mas desanimado na alma, falei, Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor falou que, né, isso aí, esse jeito, né, tudo bem. Mas voltando aqui ao genro, né, o que ele fez?
ele disse, aqui nesse telefonema, ele falou o seguinte: olha, eu e a Carol, a esposa, estamos tão impressionados com o que o papai e a mamãe estão fazendo que nós queremos também participar. Ele já tinha dito lá atrás, né, quando voltando do Brasil, dizendo que eles não precisavam do dinheiro, queriam dar a propriedade para nós. Agora eles disseram o seguinte: nós queremos participar. Eu disse: como? Ele falou: nós queremos doar $20 mil. Não disse para quê, mas nós precisávamos de 31, né? Então eu disse: yes! Só faltam 11. Tudo bem. Chegou o dia, 13 de abril, aqui na Ferry, terceiro andar, número 20, terceiro andar, sem elevador. Os velhinhos chegaram, os donos, família, subiram muito devagar. Nós chegamos tudo de terno, de paletó e gravata numa boa, levamos presentes para eles. Eles nos deram a chave de presente. Mas ninguém perguntou se nós tínhamos o dinheiro. O genro que falou que ia dar 20 mil, não deu os 20 mil. Então nós fomos lá sem nada. Só pela fé. 5 pães, 2 peixinhos. Nós. Oramos com eles, demos presentes e tal. Aí o advogado falou assim deles, né? Vocês se importam deles assinarem, ir embora e vocês fiquem por mais tempo para as explicações? Sem problema. Ninguém perguntou se nós tínhamos o dinheiro, os 31 mil. Na hora que o advogado nosso pegou 3 cheques, 3 envelopes, e deu 2 para o casal, a filha e o genro, e 1 para os velhinhos. Os velhinhos abriram, disseram: ok, está tudo certinho. Era dividido em 3, né? Os 350 mil. Era para a igreja deles em Union. Tive o privilégio de conhecer. O casal receberam 2 envelopes. Eles abriram, olharam, aí cochicharam no ouvido um do outro. Silêncio total. O Senhor falou, nosso advogado: o senhor se importa de fazer outro cheque? Ele falou: eu cometi algum erro? Não. Tira outros 10. E o senhor sabe o que fazer com isso. Vocês entenderam a matemática? Ele prometeu 20. Ele não nos deu, mas ele mandou para o nosso advogado dizer assim: fica com 20 mil para eles. Na última hora, o Senhor tocou e ele disse, pegou os pães e os peixinhos, abençoou e disse: tira outros 10. E o Senhor sabe o que fazer com isso. Irmãos, nem todo mundo falava inglês bem, mas nós pulamos todos juntos. Aleluia! Porque na nossa cabeça, pronto, já temos 20 com mais 10, temos 30, falta só 1, a gente vende uma criança. Não, a gente não vende uma criança. A gente faz alguma coisa para pagar os 1.000 dos 31. Essa foi a gente estava assim no auge. Andar com Jesus nesses milagres é uma coisa extraordinária, tremenda. Então ele vem, faz isso. Eles saem, aí todo mundo afrouxa a gravata, o advogado fala assim para nós: nunca vi isso. Gente vendendo a propriedade, dando e não pagando. Não, dando, né, mais dinheiro ainda. Ele falou: reverendo, por falar nisso, o custo não são 31 mil dólares, somente 28 mil dólares. Você notou o que aconteceu? Nós saímos com o dinheiro. De lá até aqui, da Ferry até aqui, parecia que não tinha nem chão. Eu quero mostrar a você o seguinte: há um princípio aqui. Agora eu preciso colocar na 4ª marcha para ir rápido, ok? Esse é um princípio que nós precisamos fazer. Deus está chamando a gente individualmente, em situações pessoais, em ministérios, coisas para... A gente diz: não dá conta. Entregue ao Senhor o que você tem. Entregue ao Senhor aquilo que você tem. Diga a Ele: Senhor, eu não sei muito, não tenho experiência, não conheço muito, não tenho recurso, mas olha, aqui estou nas tuas mãos. Me use. O Senhor pega isso, Ele dá graças, Ele multiplica. Esse é um princípio que está aqui. Mas no Evangelho de João conhece a natureza humana. E ele deixou uma outra lição que a gente não fala muito. Não é um milagre, é um descobrir, um descortinar da natureza humana. Eu vou correndo agora apontar para vocês o seguinte: se você puder, já conhece o texto, ótimo, mas se não, leia isso em casa. Tá? O que vai acontecer a partir daí? Do versículo 16 até o versículo 23,
milagres vão acontecer. João quer que você saiba que Jesus tem poder. Então você pode confiar nele. Então ele vai dizer o seguinte: as multidões começaram a interpretar erroneamente. Eles querem agora fazê-lo rei. Eles só estão pensando, ok, isso vai ser ótimo, se Jesus é rei, nunca vai faltar pão. Quando faltar pão e comida, ele faz assim, um milagre e acabou. Então eles não entenderam quem Jesus é. Ele coloca essa alerta para nós. Nos versículos que eu mencionei, de 16 para frente, ele fala que Jesus foi encontrar com os discípulos, ficou orando. Os discípulos foram à frente no barquinho, quando vem a tempestade, e eles estão com medo de afundar. Jesus vem andando sobre as águas, entra e o mar se acalma, para dizer, Jesus tem poder. Ele é Deus, ele é Filho de Deus, ele é Deus encarnado entre nós. É com ele que você está tratando. Mas quando chega a partir do versículo 25, ele vai mostrar para nós o Evangelho de João, o Espírito Santo ensinando outro princípio. Digamos, você não confunda o fato de que Deus, Jesus, eles querem o seu coração. Ele quer que você esteja interessado na pessoa dele, não nas mãos dele, do que ele pode lhe dar. Ele vê isso, ele enxerga isso. Como é que foi? Jesus vem com os discípulos, chega lá no barco do outro lado, o pessoal pega outros barcos, vão todo correndo para lá, e os outros vão correndo, chegam lá, a multidão de novo lá do outro lado. E agora há um confronto. Jesus fala para eles bem claro, e ele fala para nós bem claro, vocês estão me procurando, não é pela minha pessoa, estou parafraseando, vocês estão me procurando pelo pão que eu fiz para vocês. Não é nem os milagres, você está procurando por interesse. E esse tipo de interesse e relacionamento não funciona com Deus. Aliás, não funciona com ninguém. Quando eu estou relacionando só pelo que eu posso obter, saber, isso não vai dar certo. Isso não vai fazer, não vai me ajudar em nada. Não faça isso com ele. Ele deixa muito claro. Mas ele vai acrescentar mais uma coisa ainda. Então ele diz, não venha a mim só porque você quer resolver seu problema, seu relacionamento conjugal, sua situação financeira, seu pedido. Não. Vem com uma pessoa. Eu cuido de você. Eu ando com você. Mas não venha com isso, né? Com essas, vem para mim usar. Mas no mesmo texto, ele vai entrar, lá no final já do texto, ele vai entrar numa parte que eu creio que é muito importante. Ele vai dizer para nós o seguinte, eu sou o pão da vida. Lá no versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não crerão. O que ele está dizendo? Necessidades virão. Enfrentamos. O próprio Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Eu me lembro das bem-aventuranças. Bem-aventurados quando vos perseguirem, por causa da justiça, por causa do nome dele apenas. Ele faz esse aviso para nós. Mas ele está dizendo para nós, existe a fome natural. Existe essa fome interna. E ele diz, eu sou o pão da vida. Somente eu posso satisfazer o seu coração. Somente eu posso satisfazer a sua paz. Não sei quantos irmãos vocês já viram a história de Corrie ten Boom, da holandeses. Né, a história bastante clássica, né, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo estava perseguindo os judeus. A Corrie e sua família, eles não eram judeus, mas eram crentes em Jesus. Na Holanda, então, quando os nazistas invadiram a Holanda, todo o país que eles entravam, eles exigiam. Os judeus tinham que ser mandados para campos de concentração. Sabe o que eles fizeram? Uma adaptação na casa deles. Criaram no sobrado lá uma entrada secreta. E os judeus vinham, começavam fugindo, né? E eles escondiam-os lá. Tinha toda uma rotina. Vale a pena você ver o filme e tudo mais, ou ler o livro, vale a pena. Tremendo. Ela, sua irmã, seus pais, tudo mais. Tinha toda uma rotina. Cuidar daquelas pessoas. Até um dia que alguém os denunciou. E a família dela toda foi presa. Seus pais morreram. Ela e a sua irmã foram para o campo de concentração. Não eram judias, mas foram condenados para o mesmo tipo de campo de concentração. Vida terrível. A irmã morreu ali. Ela sofreu muito. Mas o Senhor a liberou. E ela fez uma frase famosa. Você somente se dá conta de que Jesus é tudo quanto que você precisa
quando você só tem Jesus e nada mais. O que Jesus está ensinando aqui através desses versículos? Não é errado pedir, falar com o Senhor. Aliás, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Fazei conhecidos diante do Senhor a sua petição. Mas não cometa o erro de fazer de Jesus o seu mágico, né? Seu gênio, aquele que vai resolver tudo. Porque por vezes nós vamos ter como Corrie ten Boom, mas o que ela declarou, que está no texto, é o seguinte: Jesus é aquele que pode saciar a sua vida, ao ponto de que mesmo quando você não tem nada, Ele é tudo o que você precisa. Ele coloca isso aí. E o Senhor continua, para terminar no mesmo texto, ele fala o seguinte. Deixa eu ler o texto para ficar mais claro ainda. Quem crê em mim, ele vai falar assim, né? Versículo 51. Como eu falei, um capítulo grande. Ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Antes ele tinha dito, eu sou o pão da vida. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela minha vida. Versículo 53 diz assim, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Eu não sei qual a sua maneira de ver isso aqui, mas sabe o que eu vi quando ele disse isso? Primeiro, ele é o único que pode realmente saciar a minha sede. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Mas eu vejo que ele está dizendo o seguinte, eu não aceito crente morno. Ou é tudo, ou é nada. Não tem espaço para mais ou menos. Lá em Apocalipse ele fala isso, né? Eu gostaria que você fosse quente ou frio, mas porque você é morto, quero vomitar-te da minha boca. Quando ele fala, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, obviamente não está falando de canibalismo. Se você não tiver totalmente entregue, você já ouviu isso nesse culto hoje, de maneiras diferentes? Tudo ou nada. Há um aviso. Eu sou o único que pode saciar inteiramente a sua vida. Mas eu não aceito, mais ou menos, entrega total, completa. Comer da sua carne, beber do seu sangue. Unidade completa. Ele descansa em mim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é um chamado para nós tomarmos posse. Ver se eu conseguir o tempo. Conseguimos. Jenny, você pode vir com a banda rapidinho, que ele tome seu lugar para nós? Eu queria fazer um apelo a você. Gente, é uma caminhada. É uma caminhada a cada momento. Eu não sei que sede você tem. Se é um anseio por causa da saúde física, se é um anseio por causa das finanças, se é um anseio por causa de relacionamentos, se é um anseio por causa da insegurança no trabalho. Tem sido momentos difíceis esses que nós temos vivido. Não sei o que é, mas Deus sabe. Há um pedido do Senhor, há um convite do Senhor. Aquilo que você luta tanto, planeja tanto, almeja tanto, está se esforçando, se gastando, desgastando, Ele está dizendo para você, eu sou aquele que pode saciar a sua fome. Eu sou aquele que pode saciar a sua sede. E nenhum outro, ninguém pode tirar isso de você. Não importa a circunstância. Pondere. Vivemos em um país em que o sonho americano puxa a gente fica totalmente imersos, à mercê. Ditam para nós o que a gente pode e o que não pode fazer. Deus está dizendo, olha, vem a mim. Anda comigo. Eu vou transformar a sua vida. Pai querido, eu peço ao Senhor que vidas sejam desamarradas, Senhor. Laços sejam quebrados, Senhor. Oh Pai, nós queremos no milagre da multiplicação. Mas, Senhor, nós queremos ver o milagre, Pai, da transformação do nosso ser. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós usamos o Senhor. Que isso pare e termine. E que nós nos tornemos pessoas que o amam por quem o Senhor é, não pelas suas mãos aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos, Senhor,
totalmente, 100%, comer da sua carne, beber do seu sangue, Senhor, 100% com o Senhor. Recebe a nossa vida, toma o seu lugar em nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé comigo, igreja. Se é o seu desejo vir a esse altar ao concluirmos, venha ao altar dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, toda ela, todas as áreas, todos os sentidos. Amém. Senhor. Oh, Pai. Amém, Senhor. Oh, Pai, abençoa o céu. Oh, Deus, abençoa, Pai. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Oh, Deus. Abençoa, Senhor. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega. Eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar. Oh, Deus. Oh, Pai, oh, Pai. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. E reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Oh, Senhor, Pai. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém.